Bom dia! Continuando a nossa leitura, estamos no livro de Atos, escrito por Lucas, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 8, perseguição e dispersão dos discípulos. Versículo 1. Também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 2. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. Versículo 5. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Simão, o mágico. Versículo 9 até o versículo 13. Versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Versículo 10. Ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. Versículo 11. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Versículo 12. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Versículo 13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Pedro e João em Samaria. Versículo 14 até o versículo 24. Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Versículo 15. Os quais, tendo descido, oravam por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Versículo 19. Dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Versículo 20. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Versículo 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Versículo 22. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Versículo 23. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Versículo 24. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. O diácono Filipe e o eunuco etíope. Versículo 25 até o versículo 40. Versículo 25. Tendo, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. Em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho
que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Versículo 27. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Versículo 28. E regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Versículo 29. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te, ajunta-te a esse carro. Versículo 30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? Versículo 31. E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Versículo 32. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Versículo 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Versículo 34. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Versículo 35. Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Versículo 36. Indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: Eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Versículo 37. E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Versículo 40. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Terminamos aqui o capítulo 8 do livro de Atos, com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada, traduzida na língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Deixa aqui o seu joinha e compartilhe com quem você conhece, e que esta mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor.